Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É com extrema alegria que mais uma vez estou aqui e espero hoje conseguir, colocar para fora aquilo que o Senhor me mandou falar. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no capítulo 3 de 2 Pedro, que fala sobre a vinda do Senhor. Amados, o meu Senhor, o nosso Senhor, Ele me falou assim muitas vezes, da outra vez, para falar sobre a vinda dEle também. E é pela preocupação que nós devemos ter de estar preparados. Mas hoje eu trago. Glória a Deus. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada das águas e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém as tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, a perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Esta palavra, todas as vezes que eu vou falar da vinda do Senhor, eu trago ela, porque ela retrata bem como será este grande dia. Não tem como escapar do fogo. Na época de Noé, foi construída a arca e eles escaparam em uma arca feita de madeira, betumada, para que não entrasse água. Mas do fogo, amados, o que escapa? Nós temos que ter muito cuidado. Quem diz que se ama, se ame de verdade, guardando a palavra no coração. Eu preparei aqui uma mensagem que falava muito do que, aonde está o seu coração. E é bem extensa, mas o Senhor não quer que eu fale dela. Aonde está o seu coração? Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O Senhor diz que preparou uma cidade santa para todo aquele que nele crê. Agora, há uma diferença entre o que crê e aquele que diz que crê. Quem crê na vinda do Senhor se prepara para que possa estar preparado hoje. Se prepara para a vinda como se fosse agora.
Agora, não temos mais tempo de nos embaraçar. O apóstolo Paulo diz que quem está nesta carreira não pode se embaraçar com coisa alguma. Com coisa alguma. A palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo também diz que temos que viver em santificação e em paz com todos. Amados, os embaraços que acontecem no nosso dia a dia não são poucos. Porque o desejo do inimigo das nossas almas é nos levar com ele. E nós que somos chamados pelo Senhor, como o apóstolo Pedro diz, fomos chamados, capítulo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Este povo que alcançou a misericórdia, o Senhor exige que seja misericordioso. Se nós não conseguimos amar o nosso irmão que nós vemos, de maneira nenhuma nós veremos a Deus. Irmãos, quando eu entrei nesta igreja a primeira vez, eu rejeitei o Senhor. Quando eu entrei na segunda vez, eu me converti ao Senhor Jesus. Eu me converti. Porque não tinha mais como ficar no mundo. Mas eu tinha um grande problema. Eu tinha um inimigo. E um dia que o Senhor me mostrou, dentro da palavra de Deus, em 1 João, que o meu inimigo estava com o nome escrito lá na Bíblia. Se tu não ama fulana, quem tu vê, como podes amar a mim que nunca vistes? Foi tão duro. Foi tão duro. Porque João diz que é impossível você dizer que ama a Deus e não amar o seu próximo que você vê. O apóstolo João diz que é impossível. E nos dias que nós vivemos, irmãos, todos os dias, nós vivemos e vemos embaraços sendo formados na nossa frente para nós odiarmos aos nossos irmãos. Mas o Senhor, Ele nos chama alerta que esta terra aqui ela vai perecer. E ela vai perecer com fogo. E nada vai escapar, a não ser os que o Senhor arrebatar. Em Tessalonicenses diz que a vinda do Senhor Jesus, ela tem que ser lembrada. E o apóstolo Paulo diz que é para nós consolarmos uns aos outros com esta palavra, de que naquele grande dia ninguém vai preceder a ninguém. Os mortos vão ressuscitar, vão receber novo corpo, e nós que estamos vivos nos encontraremos juntos, mortos e vivos, porque na realidade eles estão dormindo. Nos encontraremos juntos nos ares e iremos reinar com o Senhor Jesus. Irmãos, nestes dias de internet, muito YouTube, muito tudo, tem palavra para todos os gostos. Tem pessoas que nem acham que Jesus vai voltar mais, porque ouviu falar que Jesus já voltou. Mas não se enganem, leiam, se alimentem da palavra de Deus. O que me fez viver esses dias todos na casa do Senhor, manter uma família na casa do Senhor, foi a leitura da palavra. Todos eles sabem o quanto eu amo a palavra. E vocês têm que deixar bem claro para a família de vocês que vocês amam a palavra. Um dia eu escutei de alguém dizer: irmã, a palavra de Deus diz que bem-aventurado
é o que lê, né? Sim, mas ele diz também que o que ouve também é bem-aventurado. Não tem desculpa para quem não sabe ler. O analfabetismo não lhe impediu de chegar até Jesus. Por que vai lhe impedir de ouvir a palavra de Deus? O Senhor diz que aquele que ouve a sua palavra e pratica é bem-aventurado. Temos que praticar a palavra do Senhor, irmãos. Não é história de carochinha, não. É tão lindo quando você vê Deus falando. Eu creio que a Trindade, né, ali falando da vida de Abraão. Não podemos ocultar para Abraão. Não podemos. Iremos destruir Sodoma e Gomorra, mas não podemos ocultar para Abraão, porque ele se tornou amigo de Deus. E essa palavra é tão maravilhosa em Gênesis, que ele diz o seguinte, que Abraão irá falar isso para a sua família. Olha a preocupação de Deus, olha o amor de Deus por Abraão, irmãos. Temos que nos preocupar. A nossa família, ela tem que saber que Jesus está voltando. A nossa família tem que saber que Deus a ama, porque Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Eles têm que saber que o nosso Deus, Ele é todo amor. Ele é todo amor. Ele nos ama tanto que às vezes nós somos peneirados. Ele nos ama tanto que às vezes Ele dá uma chicotadazinha em nós, porque nós precisamos. Gênesis capítulo 18, versículo 19 diz assim: porque eu tenho conhecido que Ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele foi falado. Em Abraão foi abençoada todas as nações. Nós fomos alcançados pela fé de Abraão. E Jesus foi morto, perseguido, porque disse que era filho de Deus. Só podia dizer que era filho de Abraão e de Isaac e Jacó. Mas hoje nós fomos resgatados pelo Senhor, porque no capítulo 1 de João diz que nós fomos feitos filho de Deus. Filho de Deus, somos filhos de Deus. Não podemos viver de qualquer jeito. Se você é filho de Deus, represente Ele no seu trabalho. Ontem eu estava falando com um jovem que tem o desejo de participar do discipulado. Ele pergunta: tia, me diga uma coisa, você aprendeu tudo no discipulado? Eu disse: aprendi muita coisa no discipulado, mas eu continuei estudando, e aí o Senhor foi me ensinar mais coisas. Tia, por que tem pessoas que dizem que são de Deus, ficam falando de Deus, e quando é depois está fazendo as coisas tudo errada? É porque ainda não conhece a Deus. Viu, amados? Nós somos cercados de uma tão grande testemunhas. Quando eu cheguei no HGF, irmão, trabalhei 15 anos lá. Quando eu cheguei no HGF, ninguém gostava de crentes. Ninguém. Eu cheguei para aprender a trabalhar com pacientes entubados, e falei com a colega que a minha chefia disse que eu tinha que me escorar nela, porque ela sabia de tudo. E ela falou para mim: saia de perto de mim, eu não gosto de crente. Aí eu fiquei na minha, eu fiquei observando, ela não queria ajuda, fiquei observando tudo que ela fez no dia. Quando foi no outro plantão dela, eu estava lá, com as bacias preparadas para banhar os pacientes, com as compressas, com o sabão, e falei: Vera, nós vamos começar por qual paciente? E ela admirou-se, porque ela tinha me dado um fora no outro dia, eu fiquei só observando, e ela disse: tu vai me ajudar a banhar os pacientes? Eu disse: vou. Eu não disse que eu queria aprender o que tu sabia?
Eu banho os pacientes, depois nós vamos fazer o que tu sabe para eu aprender. E assim, minhas amadas, trabalhei com ela e ela ficou tão próxima de mim que mesmo ela não tendo aceitado a Jesus, ela comprava livros evangélicos para eu ler, ela comprava CD evangélico para eu escutar, filmes. Por quê, amadas? Porque eu dei o meu testemunho de crente. Mas você sabe por que não gostavam dos crentes? Porque os crentes tinham rodinhas de fofoca. Amados, não podemos nos comparar com o mundo. Não podemos. Amados, eu cheguei em 2001 ali em cima daquele morro. Quando eu comecei a morar lá, naquele morro, onde tudo parecia com coisas de endemoniados. Tinha pessoas endemoniadas todos os dias. Eu tinha que estar preparada. Se hoje uma pessoa ficar endemoniada na frente de certos irmãos, ele foge. Por quê? Porque a vida dele não condiz com o que ele prega. E isso é triste. Se a minha vida não condiz com o que eu prego, eu não estou preparada para morar no céu. Eu não estou preparada para subir para a glória. Irmãos, temos que estar preparados. Se você ler o livro de Tiago, é bem pequenininho as cartas de Tiago, é bem pequenininho. Ele vai dizer que nós não podemos ter uma linguagem torpe. Não podemos falar como o mundo fala. Palavrões não são ensinados dentro de casa, porque você hoje é uma serva do Senhor. Então a sua família não pode dizer palavras torpes, porque você não fala, ou não deve falar. A sua família, ela não senta nas rodas de más conversações, porque você não senta, você não dá esse exemplo. E fazendo assim, nós criamos filhos para ser salvos. Amados, é maravilhoso estar na presença de Deus. Quando eu lembro da época que eu aceitei a Jesus, em 91, a Erilane é minha testemunha, né? Me acompanhou de perto, foi quem trouxe meu esposo para a casa do Senhor. Era uma criança, né? Era uma criança. A família da Erilane eram meus exemplos. Porque quando eu via eles, eu imaginava assim, essa mulher tem tantos filhos, ela não vem pedir uma xícara de açúcar da nossa casa. Tem alguma coisa diferente com essa família. Tem alguma coisa diferente que acontece lá. E eu queria ser igual a eles. Mas eu não queria abandonar o mundo. Abandonar o mundo é difícil. Só consegue abandonar o mundo quem aceita Jesus Cristo. Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, que dizemos: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida, e aquele antigo morador, ele tem que sair. Você tem que se despojar das velhas obras, porque as obras da carne, ela não herda o reino de Deus, mas o fruto do Espírito, este sim. Se você conseguir gerar o fruto do Espírito, você é um salvo. E é com dificuldade, viu? É todos os dias o Senhor lapidando, lapidando, lapidando. Quando menos esperar, você está uma pedra preciosa ao alcance daquela cidade maravilhosa a qual nós iremos morar. Nós somos nação santa, irmão. Nós não somos deste mundo. O Senhor nos chamou para herdar com Ele lá. O Senhor nos chamou e nos fez filho dEle. Não podemos viver de qualquer jeito. Não podemos viver como o mundo vive. Tudo que eu fazia no mundo, eu tive que deixar, porque eu queria o Espírito Santo morando em mim. E o Espírito Santo, ele não faz morada em casa imunda. Não faz morada em casa imunda. O antigo morador tem que sair
para o Espírito Santo entrar em você e fazer morada. Irmãos, tem um versículo no capítulo 14 de João, que eu muito amo, que diz que aquele que guarda os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, o Senhor vai fazer morada nele. Capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Você quer ser morada do Espírito Santo? Você quer ser morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se despoje das velhas obras. Saia das rodas de más conversações. Não seja uma pessoa como lá no deserto foram os murmuradores. Eles não entraram na terra, na Canaã terrestre. E nós, se nós continuarmos murmurando, sendo igual ao mundo, não herdaremos a celestial. Irmãs, esta palavra eu recebi aqui nesta igreja, quando a irmã falou que Moisés deixou de adentrar as portas daquela Canaã. Ele só pôde ver por causa da ruindade, da maldade daquele povo. E Deus ainda disse assim: Moisés, sai da frente deles. Eu vou destruir, esse povo é obstinado. Não sejamos obstinados. Não sejamos de dura cerviz. Temos pessoas aqui na terra para nos conduzir, nos ajudar. Peçamos ajuda. Se tem algum problema acontecendo que está lhe afastando de Deus, peça socorro. Se reconcilie. Não faz vergonha se reconciliar. Vergonha faz Jesus voltar e nós ficarmos. Se Jesus voltar e um crente ficar, irmão, vai sofrer. Vão querer que ele dê de conta dos que subiram. Vão perguntar para ele por que ele não subiu. Ele vai ser perseguido, não vai poder mais falar do amor de Deus. Que tristeza. Vai ficar igualmente aquele povo que foi escravo em Babilônia. Quando aquelas pessoas diziam: vai louvar aí aqueles louvores que vocês louvam Israel. Louvem. Como é que eu vou louvar sendo escravo aqui na Babilônia? E o coração deles doía. E eles sofriam. E vão ter o mesmo sofrimento aqueles que ficaram. Então, irmãos, estejamos preparados. Estejamos preparados, porque o grande dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ninguém está preparado para receber um ladrão em casa. Da mesma forma, o Senhor diz: estejais preparados, porque eu virei como ladrão de noite. Irmãos, é muito fácil nós nos contaminarmos. Mas se nós vigiarmos na palavra do Senhor Jesus e perguntar para Ele todos os dias o que é que Ele tem para nós, nós não nos contaminaremos. Irmãos, eu criei meus filhos. Tenho 2 filhas aqui que são testemunhas. Um vizinho uma vez estava jogando pedras, tirando as pedras, jogando, fazendo baderna na frente da minha casa. E eu tinha ido para um ensaio de senhoras e tinha deixado eles. E já era um meninote assim de 10, 9, 7 anos. Pequenininho ainda. Mas eu tinha deixado eles com o pai deles. E fui para esse ensaio. Quando eu cheguei, a minha irmã me pegou no caminho. Você tem que dar um jeito naquela mulher. Aquela mulher quase bate nos seus filhos. Aquela mulher... Mas ela não entendia de que espírito eu era. A culpa é do filho dela. E você tem que agir. Calma, deixa eu chegar em casa, falar com meus filhos. O que aconteceu? Eles contaram a história. Peguei na mão deles. Vamos lá na irmã pedir perdão. E eles foram, irmão. E eles aprenderam.
Aprenderam. Os meus filhos sabem perdoar, porque eu aprendi assim. A minha mãe não era serva de Deus não, até hoje não é, mas ela me ensinou assim. E quando nós ensinamos uma criança, ela não se afasta do que aprendeu não. Quando ela está lá longe, ele faz igual o filho pródigo. Lá na casa do meu pai tem alimento. Eu queria ser o menos igual o trabalhador do meu pai. Irmão, não nos afastemos da doutrina. Não nos afastemos da palavra do Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não temos mais tempo de estar brincando. Não temos. Se alguém tiver alguma inimizade contra alguém, em nome de Jesus, peça a Deus para essa pessoa vir até a você. Eu falei que eu li João e tinha o nome da minha inimiga aqui no livro. Se tu não ama fulana quem tu vê, como tu pode amar a mim se nunca me vistes? Meu Deus, o nome dela está aqui, Senhor. E eu fui ler de novo e eu vi de novo. E eu me perturbei, me atribulei mesmo. Eu já tinha lido o livro de João todo, já tinha lido todas as cartas de João. Foi isso que me fez me converter. Eu saber que existia um Deus maravilhoso, que tinha mandado seu filho para morrer por mim, que ele perdoava os pecados. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares tem um fiel advogado, Jesus o justo. Eu sabia de tudo isso, por que eu não estava colocando em prática? Mas o Senhor falou para mim, perdoa. E eu disse, Senhor, preste atenção à minha oração. Se eu falar com a Solange, que era minha vizinha, minha prima, minha cunhada, se eu falar com a Solange não falar comigo, eu não falo mais com ela. Já viu uma oração dessa? E eu queria que ela falasse comigo. Deus é tão maravilhoso, irmãos. Ia passando um carro de alumínio, vendendo alumínio, e eu brechei na porta e vi ela lá fora. Aí eu abri a porta de uma vez, aí abri a porta. Quando abri a porta, ela me chama Neta, né? Neta, vem cá, olha aqui esses alumínios, vê se são caros. Oh meu Deus, eu não sabia se abraçava, se eu pulava, se eu chorava, se eu cantava, porque o Senhor realizou o meu pedido daquela oração feita com tanta estupidez, só pela misericórdia dele. Deus, ele tem misericórdia de nós. Ele não quer que nenhum deles se perca. Nenhum. Ele diz que todos quanto o Pai traz a ele não lança fora. Somos nós que saímos da presença dele. Somos nós que rejeitamos os ensinamentos dele, a correção. Somos nós que rejeitamos. Uma certa feita eu pregando para o Senhor, ganhei muitas almas no HGF, para a glória de Deus, não para a minha, que Ele é bom, Deus é bom. Ele nos chamou para isso, fazer discípulos. Eu ganhei uma alma, eu nunca esqueci. Ele levou uma queda lá no interior, nunca tinha ido para o hospital. Ele começou a vomitar sangue. Ele foi para o meu setor. Quando chegou no meu setor, ele me fez a seguinte pergunta: por que vocês, crentes, perguntam se a gente quer aceitar Jesus? Aí eu fechei os olhos e pensei: porque nós temos um dono quando estamos no mundo. E quando a gente diz que quer Jesus, este dono tem a obrigação de sair da nossa casa, a nos abandonar para Jesus morar na nossa vida. E ele ficou tão maravilhado que ele quis Jesus. Ele ficou tão maravilhado com essa resposta que ele quis aceitar Jesus como Salvador. Irmãos, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, de alguma pergunta, feche os olhos, fale com ele em secreto, que ele lhe dá a resposta. Uma certa feita, um jovem que era homossexual perguntou ao meu esposo por que ele ia nas igrejas e não se libertava, não se manifestava. Aí o meu esposo pensou, não tinha resposta. Aí ele voltou, foi lá coar meu esposo de novo. Por que, irmão, que eu não me manifesto? É porque você já está manifesto, meu amado. Agora você tem autoridade, já que você não tem desejo por mulher, você tem autoridade
de abandonar as práticas homossexuais. Sabe como? Não se deitando com nenhum homem. Vá buscar a Deus, você pode ser só um eunuco. E este homem se encontrou com meu esposo algumas vezes e disse: irmãos, tantos meses. Irmãos, olha aqui, ó, essa menina eu estou criando, viu? Isto é para a glória de Deus. O nosso Deus, Ele tem poder para nos transformar. Mas nós temos que deixar. Temos que deixar. Uma certa feita, eu nas minhas loucuras de maus pensamentos, de vontade de fazer o que não devia, uma irmã na rádio gritou: mulher, tu não pediu para eu te quebrar e fazer um vaso novo? Eis que eu te quebro e faço um vaso novo. Aí eu fui descobrir o que eu estava passando. Irmãos, nem tudo que a gente acha que é perseguição, não, nem tudo é perseguição. Às vezes é só Deus querendo nos colocar, ó, no prumo, tá certo? Às vezes é só querendo moldar o barro e fazer um vaso novo. Nós temos todos os dias de pedir ao Senhor: nos molda, Senhor. Senhor, não sou nada sem Ti, eu preciso morar no céu. Senhor, eu tenho saudade do céu. Eu quero morar contigo na glória. Eu não quero ficar aqui. Eu não tenho mais nada aqui. E como eu perguntei no começo, aonde está seu coração? Seu coração está pensando em como vai responder aquele que atrevidamente falou mal contra você? Não, faça isso não. Ore a Deus e peça para Ele se arrepender, que Ele se arrepende. Tá certo? E eu agradeço essa rica oportunidade. Que o Senhor Jesus seja louvado, adorado em nossas vidas. E nunca nos esqueçamos que Ele vai voltar. Eu tinha medo do inferno, mas depois que eu cheguei na igreja, eu descobri que o inferno não tem mais poder sobre a minha vida, porque eu aceitei o dono da vida. E eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.